tinha muitas histórias, e muitas dessas histórias eram contadas de boca a boca, mas não foram escritas. Então Lucas ele vai atrás e agora observa o que Jesus fazia. E uma coisa que você vai observar dentro do livro de Lucas, que Lucas vai enfatizar no seu ministério, é que Jesus ele ia atrás dos excluídos. Jesus ele ia atrás das pessoas que não tinham oportunidade. Enquanto os judeus falavam que eles eram prósperos porque o Messias vinha para eles, Lucas olhava e dizia que o evangelho era para todos, que o evangelho não tinha nacionalidade, que o evangelho não tinha pessoas, que o evangelho seria alcançado em todos, para todos e com todos. Então essa noite eu quero te dizer, meu amado irmão, quem sabe você está olhando para o seu parente, quem sabe você está olhando para a sua filha, você está olhando para o cachaceiro do seu marido, você está olhando para aquele macumbeiro da sua rua, você está olhando para aquela pessoa que é arrogante na sua empresa, e você acha que o evangelho não é para ele. Você se engana, porque o evangelho é para todos, e para todos serem alcançados pelo evangelho, Jesus teve que ir atrás de você, teve que ir atrás de mim, fazer uma obra, começar um projeto, para que Deus pudesse alcançar a vida dessas pessoas. Aí você se pergunta, mas essa pessoa não se converte, essa pessoa não muda, essa pessoa não quer mudar o jeito dela viver. Não interessa, o que interessa é que ela está olhando para você e está dizendo, esse é diferente, essa pessoa que está lá é diferente. Ele chega na empresa cantando louvor, ele chega na empresa diferente porque ele se veste diferente, ele fala diferente, ele toca diferente, ele sabe que esse dom que você tem não é um dom da terra, mas sim é um dom do céu. Dá para dar glória por isso, irmão? Lucas olhou para os evangelhos, para os testemunhos de Jesus e disse, não há perdido, não há pessoa que não pode ser alcançada por Jesus. Aleluia. Essa noite Deus quer que você saia desse lugar com uma proposta diferente no seu pensamento, que a sua família vai ser salva, que o seu filho vai ser salvo. Mas ele só quer ouvir funk. Não interessa, começa a orar, que ele vai ouvir o evangelho, que ele vai ouvir louvor. Mas a minha mulher não quer saber de Jesus. Começa a orar, para de contender, para de falar, que Jesus vai fazer obra. Muitas vezes nós queremos converter, mas não queremos mostrar testemunho. Começa a mostrar testemunho, começa a falar que Jesus pode, começa a falar que Jesus tem poder, e você vai ver os milagres de Jesus na sua casa. Foi o que Lucas viu, milagres de Jesus aonde ele passava. Aleluia. Ele começa relatando que Jesus um dia, e Lucas ele vai dar uma narrativa do texto, do capítulo de número 5 dele, diferenciado dos outros evangelhos, que não havia uma pessoa perdida. E ele fala que Jesus, ao ser concebido de um milagre, a sua história, Lucas vai interromper aos 12 anos de idade a história de Jesus. Dos 12 anos aos 30 anos são 18 anos de um vácuo na história, onde não se ouvia mais falar de Jesus. Mas Lucas vai narrar, dizer que este menino de 12 anos um dia foi encontrado no templo, e é naquele dia, com os 12 anos, dos 7 aos 12, uma criança era ensinada na lei, e essa criança, quando chegava aos 12 anos, ela era testada dentro do templo, dentro da sinagoga. Via o chefe da sinagoga, via um sacerdote, e começava a perguntar sobre as escrituras para um menino de 12 anos. A Bíblia diz, ensina o caminho que deve andar, e jamais o seu filho desviará. Aos 12 anos, o que era para ser uma rotina comum no templo, de perguntas e respostas, Jesus, esse homem que Lucas vai dizer, está com os sacerdotes, está com as pessoas do templo, com o dedo na boca, abismado, dizendo, quem é esse garoto? Com 12 anos de idade, a gente que era para interrogar ele, e agora é ele que está nos ensinando. Aos 12 anos de idade, a história de Jesus, ela vai dar uma cessada. Aos 30 anos, ela vai voltar
voltar. Lucas vai dizer que Jesus está agora na beira do Jordão. Havia um homem lá batizando. Havia um homem chamando pessoas para arrependimento, dizendo: raça de víboras. A pregação dele não era uma pregação teológica, não era uma pregação para agradar a multidão, não era uma pregação para dizer que todo mundo era bonitinho, não. Era uma pregação para chamar todo mundo ao arrependimento e dizer: se convertei, porque é chegado o reino de Deus. De repente, na beira do mar, na beira lá do rio, começa um homem vindo. O João Batista falou que viria o reino de Deus, e o reino de Deus estava vindo agora, estava caminhando. As pessoas viram João Batista parar, porque João Batista se atemorizou e olhou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista agora vai batizar Jesus. Lucas é enfático em dizer que as pessoas olharam, uma voz que vinha do céu e dizia: esse é o Filho amado que me compraz. Meu amado, o ministério de Jesus agora está florescendo. O ministério de Jesus agora está vindo à tona para um grande trabalho. O ministério de Jesus agora está vindo para nós sermos salvos. Mas não, o ministério de Jesus não começou de qualquer jeito. O ministério de Jesus não começou no oba-oba, que nem muitos ministérios que tem por aí. O ministério de Jesus, logo que ele saiu do Jordão, ele não vai para uma escola teológica, ele não vai para a sinagoga, ele não vai lá para os pés de Gamaliel, ele vai agora para o deserto se preparar. Ele sabe que sem oração, sem jejum, não tem como sustentar um ministério. Ele, como homem, agora está nos ensinando, dizendo: se você não vai em jejum, se você não busca as coisas do alto, se você não lê a palavra, se você não tem comunhão, se você não tem comunhão com o Pai, não tem como você entender o que é evangelho. Muitas pessoas querem pregar de qualquer jeito. Muitas pessoas querem pregar de qualquer jeito. Muitas pessoas querem vir à igreja de qualquer jeito. E essa noite eu quero dizer para você: vai chegar um momento que você vai querer vir de qualquer jeito, mas o Senhor vai soprar no seu ouvido e vai dizer: ei, vai para casa, minha casa, sem orar. Vai para minha casa sem buscar. Porque quando você pede um milagre para Jesus, você não pede de qualquer jeito. Você pede para Ele dar o melhor. E quando nós estamos na casa de Deus, nós queremos o melhor, mas muitas vezes não queremos dar o melhor. Então essa noite eu quero te convidar, meu irmão, a levantar a sua mão direita e dizer: Senhor, eu quero dar o melhor essa noite para Ti. Eu quero dar o melhor para Ti, porque se eu quero o melhor, eu tenho que dar o melhor. Então essa noite Deus quer te dar o melhor, meu irmão, mas você tem que dar o melhor para Ele. Jesus sai do deserto. E agora Jesus está indo de encontro ao lago. Muitas pessoas podiam ter perguntado: pastor, mas o que ele vai fazer lá no lago? Muitas pessoas poderiam ter perguntado: o que ele vai lá fazer na beira de um lago? Jesus precisava montar um grupo para aprender o que era evangelho. Só que agora este grupo estava a cargo de Jesus buscar. Jesus podia ter saído do deserto, ele podia ter ido na escola teológica de Gamaliel, ele podia ter ido na sinagoga buscar um sacerdote, ele podia ter ido na sinagoga buscar um chefe, ele podia ter ido lá buscar Nicodemos, dizer: Nicodemos, vamos lhe ajudar no ministério. Ele podia ter pegado muitas pessoas. Mas Jesus agora, ele vai de encontro ao lago. Ele está descendo de encontro a uma vila de pescadores. E naquela vila de pescadores, Lucas diz que havia 2 barcos à beira do mar. 2 barcos à areia da praia. Era por volta das 7 horas da manhã, entre 6 e 7 horas. Porque a pesca já se havia encerrado. O relato é claro: 2 barcos encostados e pescadores sacudindo a rede, limpando a rede na beira do mar. Pois a pesca, ela começava das 6 da tarde às 6 da manhã. Você se pergunta: por que não pescava de manhã? Porque os melhores peixes se encontravam no horário da noite.
Por que não pescava de manhã? Porque o horário do comércio abria às 7 horas. Era a hora que os barcos se encostavam ali na beira do mar e o comércio abria para a venda de peixes. Então, a Bíblia relata que havia 2 barcos, pescadores, lavando as redes. Mas algo acontece porque a multidão pressiona Jesus a descer para aquele lugar. Jesus já ia para lá, mas a multidão ia com Jesus. Até aquele momento Jesus não tinha pregado nada, até aquele momento Jesus não tinha falado nada. Mas as pessoas já começavam a entender que o ministério de Jesus era diferenciado. Quando ele chega na beira do mar, as pessoas comprimem a Jesus a um ponto de ele não conseguir falar, porque estava muito apertado. Eu imagino os pescadores olhando de lá, pastor, e dizendo: que tumulto é esse? Por que as pessoas estão vindo para cá se a gente não tem peixe para vender? Por que as pessoas estão vindo para cá se hoje foi um dia difícil? Por que as pessoas estão vindo para cá se hoje não vai abrir comércio porque findou? Mas Jesus chega e ele olha um barco específico, o barco de Simão. Ele olha o barco de Simão e diz: posso usar o barco? Simão olha para ele e diz: fazer o quê? Eu vou continuar lavando a rede, você pode pegar o meu barco e vai ali, faz o que quiser. A Bíblia diz que ele se afastou um pouco da margem e ele começou a pregar a sua palavra. Aleluia! Irmão, eu não sei que tipo de palavra que era. Eu não sei se era uma palavra voltada para o desânimo. Eu não sei se era uma palavra voltada para tudo deu errado. Eu não sei se era uma palavra que dizia que está tudo dando errado, amanhã vai dar certo. Mas de uma coisa eu sei, Jesus sabia pegar a palavra, até hoje sabe ainda. Jesus, ele sabe como falar, da maneira que falar e do jeito que falar. Glória a Deus. Ele sabe o que cada pessoa está sentindo, ele sabe o que cada pessoa nesse lugar está passando. Pois Deus, na sua infinita misericórdia, ele consegue individualizar cada ser humano que está aqui essa noite. Ah, mas Deus não vê no coletivo, irmão, Deus não vê no coletivo. Mas Deus, ele consegue te colocar numa cadeira na frente dele nesse momento. Ele te analisa, sabe como você está e espera uma reação tua para ele poder falar alguma coisa. Deus, ele é taxativo quando você chega no culto. Ele cruza os braços e diz: aí, o que tu vai fazer? O que você veio fazer na minha casa? De que maneira você veio? Por que você veio? Crente que vem para a casa de Deus sem propósito, ele volta para casa vazio. Mas crente que vem para a casa de Deus com propósito, com glória a Deus e aleluia, não consegue sair vazio da casa. Preste atenção. Jesus, ele está pregando para a multidão e tem um homem aqui batendo rede. Mas esse homem que está batendo rede, ele não está preocupado só com a rede, ele está preocupado com o que está ouvindo lá na multidão. Ele está prestando atenção em tudo que Jesus está fazendo, tudo que Jesus está falando. Porque Jesus, ele não vai atrás de ser humano sem propósito. Tem crentes aqui essa noite que vieram para o chamado de Deus porque algumas pessoas impulsionaram e falaram que Jesus tinha uma obra. Mas tem pessoas que Jesus teve que ir atrás. Teve pessoas que Jesus teve que ir no bar. Teve pessoas aqui que Jesus teve que ir no ponto de droga. Teve pessoas aqui que Jesus teve que visitar na madrugada. Jesus teve que fazer um reboliço pessoalmente para chegar até essa pessoa. Porque tem pessoas, meu irmão, que vêm para a casa de Deus, que Jesus traz para a casa de Deus, muitas vezes para ser espectadores. Mas tem pessoas que Deus vai lá buscar pela mão e dizer: não, esse eu tenho propósito. Eu não tenho só propósito, tem promessa também. E quando Deus vai lá, ele vai já trazendo com promessa. Deus não desceu à beira do lago porque achava bonitinho o lago.
Deus não desceu para o lago porque achava legal a cooperativa de pescadores. Deus desceu com propósito, desceu com objetivo. Ele disse: essa multidão me segue, eles têm propósito, mas eu tenho uma promessa para quem está na beira daquele lago. Eu tenho uma promessa para quem é o dono do barco. Eu tenho uma promessa para aquele que vai sacudir a rede. Eu tenho uma promessa que aquele que está lá ouvindo. Deus tem promessa. Tem pessoas que têm propósito, mas tem pessoas que Deus tem promessa. E quando Deus tem promessa, essas pessoas que Deus tem promessa, são pessoas que são atraídas pelo olhar de Deus, porque tem uma capacidade diferenciada de chamar a atenção de Deus. O que é isso, irmão? São capacidades que muitos não têm. São capacidades sensíveis de atrair a Deus, atributos que Deus procura num ser humano, para trabalhar na obra dele, para fazer a vontade dele, para ser profeta dele, para ser pastor dele, para ser sacerdote dele, para ser levita dele, para ser músico dele. Então Deus procura alguns atributos. E o atributo principal agora que eu quero falar para você, o primeiro atributo que Deus viu quando aquele homem que emprestou um barco para ele, chamado Simão, era o atributo de não ser apegado às coisas da terra. Tinha sido difícil a madrugada. Tinha sido difícil o momento que estava passando. Porque se você fazer uma análise do texto, aquela pesca ruim não vinha de agora. Aquela pesca ruim, meu irmão, minha irmã, já vinha de tempos.